A chuva batia nas vidraças do restaurante como lágrimas do céu, testemunhando uma injustiça prestes a acontecer. Enquanto Marina, com seu avental manchado de café e os olhos cansados de quem conhece a luta diária, segurava a mão trêmula de um homem esfarrapado que a vida havia jogado nas sarjetas do esquecimento. O gerente avançava como um touro enfurecido, sua voz cortando o ar como navalha afiada, expulsando aquele mendigo imundo que ousara cruzar o portal de mármore de seu estabelecimento 5 estrelas, sem saber que por trás daqueles trapos e daquela barba grisalha escondia-se um titã dos negócios, um homem que construíra impérios enquanto outros construíam desculpas e que agora, disfarçado de invisível, testava a humanidade de uma cidade que esquecera o significado da palavra compaixão. Naquela tarde tempestuosa de novembro, o Le Château resplandecia como joia preciosa no coração da metrópole. Suas luzes douradas refletindo nas poças da calçada, criando ilusões de riqueza acessível para quem ousasse atravessar suas portas giratórias. O establishment orgulhava-se de sua clientela exclusiva, de suas toalhas de linho importadas, de seus talheres de prata genuína que tintinavam sinfonias de privilégio a cada refeição servida. Ali, o dinheiro não apenas falava, ele gritava em múltiplos idiomas, ecoando pelos salões decorados com candelabros de cristal e pinturas de mestres europeus que custavam mais que casas inteiras em bairros periféricos. Marina conhecia cada centímetro daquele universo paralelo onde trabalhava há 3 anos, desde que a necessidade bateu à sua porta com punhos fechados, e ela precisou abandonar os estudos de pedagogia para alimentar a mãe doente e os 2 irmãos mais novos. Seus pés doíam dentro dos sapatos pretos obrigatórios. Suas costas reclamavam das bandejas pesadas carregadas em equilíbrio precário. Mas ela jamais reclamava, jamais permitia que a amargura das circunstâncias envenenasse aquele sorriso genuíno que oferecia a cada cliente, fossem eles amáveis ou arrogantes, generosos ou mesquinhos nas gorjetas que determinavam se haveria carne na mesa naquela semana. O homem surgiu na entrada como aparição fantasmagórica, seus trapos encharcados, pingando água suja no tapete vermelho que custara uma fortuna, e era trocado mensalmente. Seu rosto era um mapa de intempéries, marcado por sulcos profundos que poderiam ser rugas de idade ou cicatrizes de batalhas perdidas contra a vida. A barba grisalha e desgrenhada escondia feições que já foram outras. E seus olhos, aqueles olhos azuis, impossíveis escondidos sob sobrancelhas espessas, continham oceanos de histórias que ninguém se daria ao trabalho de perguntar. Ele cambaleava, não de embriaguez como muitos presumiriam apressadamente, mas de exaustão genuína, fome antiga, frio que penetra ossos quando não há teto para chamar de lar. Marina o viu primeiro, porque Marina sempre via os invisíveis, aqueles que a sociedade treinou todos a olhar através como se fossem fantasmas inconvenientes. Seu coração apertou com aquela dor familiar, aquela pontada aguda que sentia sempre que reconhecia no sofrimento alheio a possibilidade real de seu próprio futuro, porque a linha entre ter e não ter é tênue como papel de seda. E bastam alguns salários perdidos, uma doença inesperada, um golpe do destino para atravessá-la sem volta. Ela enxugava copos atrás do balcão quando seus olhos encontraram os dele. E naquele segundo eterno, algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa mais antiga que palavras. Um reconhecimento mútuo de humanidade compartilhada. O gerente Victor Drummond detectou a presença indesejável com a precisão de radar militar. Alto, impecavelmente trajado em seu terno de 3 peças, que custava mais que o salário anual de Marina, ele cultivava aquela arrogância peculiar de quem confunde posição temporária com valor permanente.
Seus olhos de gavião escanearam o intruso como sistema de segurança, identificando a ameaça. E sua boca fina se contorceu naquela expressão de desgosto que ele reservava para situações que considerava contamináveis. Victor construíra sua carreira sobre a base sólida da exclusão, mantendo aquele tipo de gente do lado de fora, preservando a bolha dourada onde clientes pagavam pequenas fortunas para não serem lembrados que miséria existe. O que pensa que está fazendo? A voz de Victor trovejou pelo salão, fazendo conversas pararem meio caminho, garfos congelarem no ar, cabeças virarem sincronizadas como plateia de tênis, acompanhando bola mortal. Segurança! Tirem esse mendigo imundo daqui imediatamente. Ele avançava com passos marciais, dedo apontado como arma carregada, rosto vermelho de indignação performática que também servia para demonstrar aos clientes que o establishment não toleraria quebras no protocolo da pretensão. O homem de trapos tropeçou, quase caindo, apoiando-se em uma mesa onde um casal de meia-idade recuou instintivamente, a mulher agarrando sua bolsa de grife como se pobreza fosse contagiosa pelo toque. Murmúrios percorreram o ambiente, aquele zumbido coletivo de desaprovação, aquele consenso silencioso de que certas pessoas não pertencem a certos lugares, que existem fronteiras invisíveis, mas absolutas, separando mundos que jamais deveriam se tocar. Marina não pensou, não deliberou, não convocou o comitê interno para debater prós e contras. Seu corpo moveu-se antes que sua mente pudesse sabotar com argumentos racionais sobre contas a pagar e empregos escassos em tempos difíceis. Ela atravessou o salão em passadas rápidas, interpondo-se entre o homem cambaleante e os seguranças que avançavam com aquela brutalidade eficiente de quem executa ordens sem questionar moralidade. Suas mãos, pequenas mas firmes, seguraram o braço trêmulo do estranho, e ela sentiu através do tecido molhado e gasto a magreza dos ossos, a fragilidade de quem pula refeições, não por escolha, mas por falta dela. "Por favor, senhor?" Sua voz emergiu suave, mas determinada, aquela combinação rara de gentileza e firmeza que confunde agressores acostumados a gritos ou submissão. "Deixe-me ajudá-lo." Ela guiou o homem até uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos, perto da cozinha onde poderia se mover rapidamente. O gerente a seguiu como predador, rastreando presa, sua sombra projetando-se ameaçadora sobre ambos. "Marina, o que diabos pensa que está fazendo?" Victor sibilou através de dentes cerrados, tentando manter a aparência de controle enquanto fúria genuína fervilhava sob a superfície polida. "Afaste-se dessa coisa imediatamente. Você está violando protocolos, desrespeitando clientes, manchando a reputação deste estabelecimento." Ela olhou para ele então. Realmente o olhou. E Victor viu algo em seus olhos castanhos que o perturbou profundamente. Algo que não conseguiu nomear, mas que o fez recuar meio passo involuntariamente. Era pena, mas não pelos destruídos. Era pena por ele, por todos eles presos em gaiolas douradas de suas próprias construções, incapazes de reconhecer humanidade quando ela se apresentava embrulhada em papel menos brilhante que preferiam. "Vou servi-lo uma refeição", Marina declarou simplesmente, e havia naquelas 5 palavras uma qualidade final, uma linha desenhada na areia, uma escolha feita que não poderia ser desfeita. É um ser humano com fome. Alguns filmavam discretamente com telefones, já imaginando visualizações em redes sociais, hashtags virais, sua contribuição para o circo digital, onde tragédia alheia é moeda de entretenimento. Outros desviavam olhares, desconfortáveis com aquela quebra na quarta parede que separava suas realidades confortáveis da crueza do mundo real que preferiam ignorar. Victor estava em encruzilhada e sabia. Deixar passar aquela insubordinação seria admitir fraqueza.
estabelecer precedente perigoso onde funcionários poderiam questionar ordens. Mas havia algo na postura de Marina, algo na atenção que a cena atraía, que o fazia hesitar. Ele era muitas coisas desagradáveis, mas não era estúpido e podia sentir correntes subterrâneas perigosas naquela situação, como se estivesse em areia movediça e cada movimento pudesse ser o que o afundaria. "Você está demitida", ele proclamou finalmente, mas sua voz carecia da convicção trovejante de antes. "Pegue suas coisas e saia. Imediatamente. Não quero vê-la aqui quando eu voltar." Ele girou nos calcanhares com aquela dramaticidade ensaiada, marchando de volta para seu escritório, deixando o decreto suspenso no ar como guilhotina que ainda não caiu completamente. Marina sentiu algo romper dentro dela, não seu espírito, mas algemas que nem sabia que carregava. Havia libertação estranha naquela sentença de morte profissional, como condenado que finalmente aceita inevitável e encontra paz inesperada. Seus olhos ardiam, mas ela piscou as lágrimas de volta, recusando-se a oferecer aquele espetáculo adicional para a plateia faminta. Ela tinha talvez 10 minutos antes que Victor retornasse ou enviasse seguranças para escoltá-la, 10 minutos para completar aquilo que começara. "Não posso fingir que não vejo." Ela pronunciou aquela última sentença com peso particular, porque fingir não ver era exatamente o que todos ali faziam diariamente, era o preço de entrada para aquele clube da indiferença sofisticada. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina marítima. Clientes observavam com aquela fascinação mórbida reservada para acidentes de carro e escândalos públicos. Ela guiou o homem de trapos até a mesa nos fundos, afastou cadeira para que se sentasse e pela primeira vez viu seu rosto completamente à luz. Havia algo ali, algo incongruente nos ossos faciais, no ângulo do queixo, nos olhos que agora a estudavam com intensidade, que a fez sentir vista de maneira como não era há anos. Ele não falou, mas seguiu seus movimentos enquanto ela desaparecia na cozinha, retornando com um prato fumegante de sopa francesa, pão fresco, água limpa em copo de vidro pesado. "Como se chama?" Marina perguntou suavemente enquanto colocava o prato diante dele, recusando-se a tratá-lo como objeto sem nome, insistindo em humanidade completa mesmo quando todo o mundo conspirava para negá-la. O homem olhou para o prato, depois para ela, e algo se moveu em suas feições. Algo que poderia ser emoção, mas era controlado com disciplina férrea de alguém acostumado a máscaras. Quando falou, sua voz era rouca de desuso, mas carregava harmonias estranhas, cadências que sugeriam educação enterrada sob camadas de disfarce. "Richard", ele disse simplesmente, e havia verdade naquele nome mesmo cercada de mentiras de omissão. "Obrigado. Você não precisava fazer isso." "Sim, precisava", Marina corrigiu gentilmente, puxando cadeira e sentando-se ao lado dele, abandonando pretensões de trabalho que já perdera. "A gente sempre precisa fazer o certo, especialmente quando custa caro. É aí que conta de verdade." Ela observou enquanto ele comia devagar, saboreando cada colherada como se fosse última refeição de condenado ou primeira de ressuscitado, e havia dignidade na maneira que manejava talheres, músculos de memória que nenhum tempo nas ruas poderia apagar completamente. Clientes continuavam lançando olhares, alguns reprovadores, outros vagamente curiosos, poucos explicitamente hostis. Casal na mesa adjacente levantou-se barulhentamente, deixando notas no prato com desdém exagerado antes de marchar indignados para a saída, como se tivessem presenciado profanação em templo sagrado. Garçons e garçonetes, colegas de Marina, observavam divididos, alguns com admiração velada, outros com desaprovação prática de quem não pode arriscar empregos por princípios abstratos, quando famílias concretas dependem de salários.
O tempo escorria como areia entre dedos fechados, cada segundo aproximando-os da conclusão inevitável. Marina sabia que deveria sentir medo, pânico sobre como pagaria aluguel do mês seguinte, como explicaria para a mãe doente que perdera mais um emprego, como alimentaria irmãos que olhavam para ela como única âncora em mar turbulento de incertezas. Mas estranhamente sentia apenas paz, aquela quietude profunda que vem de alinhamento perfeito entre valores declarados e ações executadas. Richard comia em silêncio, mas seus olhos não deixavam o rosto de Marina, estudando-a com intensidade que seria desconfortável, vinda de outro contexto. Ele via além do avental manchado e dos sapatos gastos, além da exaustão óbvia e das mãos calejadas pelo trabalho duro. Via algo precioso e raro. Via qualidade de caráter que nenhuma universidade ensina e nenhuma fortuna compra. Via exatamente aquilo que vinha há meses procurando e raramente encontrava. Por que fez isso? Ele perguntou finalmente, empurrando o prato vazio, voz carregando peso de pergunta muito maior que palavras sugeriam. Você sabia que seria demitida, sabia que pagaria preço alto. Por que arriscar tudo por estranho que nunca viu antes? Marina considerou a pergunta cuidadosamente, porque merecia resposta honesta, não platitude reciclada. Olhou para suas próprias mãos, para unhas cortadas curtas por necessidade prática, para pequenas cicatrizes de queimaduras de bandejas quentes e facas desatentas, para marcas de vida vivida na linha de frente da sobrevivência diária. Porque eu poderia ser você, ela disse finalmente, e havia verdade cristalina naquela admissão. Porque minha mãe sempre dizia que somos todos a 3 salários perdidos da rua, a uma doença grave da falência, a um golpe de má sorte da miséria. E por quê? Porque se eu ficasse do outro lado dessa linha, gostaria que alguém me enxergasse. Que alguém lembrasse que ainda sou humana, que ainda mereço dignidade básica de refeição quente e olhar gentil. Lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosas por suas bochechas. Não posso controlar muito nesta vida. Não posso mudar sistema injusto ou consertar mundo quebrado. Mas posso controlar se serei pessoa que adiciona bondade ou crueldade ao total coletivo. E escolho bondade sempre, mesmo quando custa tudo. Richard fechou olhos por momento longo, e quando os abriu novamente, eram diferentes, mais claros, como se camadas de disfarce estivessem sendo removidas de dentro para fora. Ele estendeu mão através da mesa, pegando-a de Marina, e ela sentiu força surpreendente naquele aperto, calor e firmeza que desmentiam fragilidade que aparentava. Você acabou de passar no teste mais importante de sua vida, ele disse, voz transformando-se, perdendo rouquidão, ganhando autoridade natural que nenhuma circunstância poderia esconder completamente. E nem sabia que estava sendo testada. Marina piscou confusa, retirando mão devagar, incerteza e primeira faísca de suspeita acendendo em seu peito. O que quer dizer? Antes que Richard pudesse responder, Victor retornou marchando pelo salão com 2 seguranças, flanqueando-o como guardas pretorianos. Sua expressão mistura de satisfação vingativa e irritação residual. Marina Silva está oficialmente demitida por insubordinação grave e violação de protocolos estabelecidos. Estes cavalheiros vão escoltá-la para fora das instalações. Qualquer resistência resultará em acionamento policial. Foi então que Richard se levantou e foi como assistir borboleta emergir de casulo ou escultura sendo revelada sob lençol protetor. Ele não estava curvado mais, não cambaleava ou tropeçava. Endireitou-se até a altura completa, que era impressionante. Jogou ombros para trás, com postura militar. E quando passou mão pelo rosto, foi como se anos caíssem, disfarce dissolvendo-se para revelar homem completamente diferente embaixo. Os trapos ainda estavam lá, mas de alguma forma não pareciam mais definidores. Era como se ele os usasse agora, ao invés de ser usado por eles.
Seus olhos azuis, que eram oceanos escondidos, agora brilhavam com inteligência afiada e autoridade inquestionável. Quando falou, sua voz ecoou pelo salão com comando que fez conversas pararem instantaneamente, como professor entrando em sala barulhenta de alunos. Victor Drummond, Richard pronunciou o nome com precisão cirúrgica. Sabe quem eu sou? Victor congelou meio passo, confusão atravessando suas feições antes de ser substituída por primeira sombra de dúvida. Ele esquadrinhou o rosto do homem que presumira ser mendigo, e algo naqueles ossos faciais, algo naqueles olhos, desencadeou memória enterrada, reconhecimento horrível e crescente. Não, não pode ser. Victor sussurrou, coordenando de seu rosto como tinta aquarela em papel molhado. Richard Holbrook, o homem declarou, e aquele nome caiu no ambiente como bomba atômica, ondas de choque de reconhecimento percorrendo cada pessoa presente. Fundador e CEO da Holbrook International Hotels, dono desta propriedade e de outras 46 ao redor do mundo. E você, Victor, acaba de demonstrar exatamente por que nossa cultura corporativa está podre. O silêncio era absoluto agora, tão denso que poderia cortar com faca. Telefones capturavam cada segundo, este momento viral em formação, escândalo nascendo ao vivo que alimentaria ciclos de notícias por semanas. Victor parecia ter sido transformado em estátua de sal, boca abrindo e fechando sem som, cérebro lutando para processar reviravolta impossível. Marina estava igualmente chocada, olhando entre o homem que alimentara e a revelação que ele acabara de soltar como granada em sala fechada. Richard Holbrook era lenda no setor hoteleiro, um dos bilionários mais ricos e reclusivos do planeta, raramente fotografado, menos ainda visto em público. E ele estivera ali, sentado em trapos em seu restaurante, testando o que exatamente? Richard virou-se para Marina então, e seu olhar suavizou notavelmente, aquela dureza de aço que usara com Victor derretendo em algo mais quente. Nos últimos 6 meses, venho visitando cada uma de minhas propriedades, disfarçado assim, testando não a qualidade da comida ou limpeza dos quartos, mas a qualidade de caráter das pessoas que emprego. Testando se lembram que servem seres humanos, não apenas carteiras ambulantes. Testando se compaixão ainda existe em impérios construídos sobre hospitalidade que supostamente celebramos. Sua voz carregava tristeza antiga. Falhei em 45 estabelecimentos anteriores. 45 vezes fui expulso, ignorado, tratado como lixo descartável. 45 vezes. Meus próprios funcionários provaram que esquecemos por completo nossos valores fundadores. Ele caminhou até onde Marina permanecia sentada, ainda processando, e ajoelhou-se ao lado dela, colocando-se em nível de olhos, gesto de humildade que fez lágrimas surgirem novamente em seus olhos. Você é a primeira, Richard disse, voz embargada por emoção genuína. Em 6 meses de procura, você é literalmente a primeira pessoa que enxergou o ser humano ao invés de problema, que arriscou segurança pessoal por fazer o certo, que demonstrou exatamente o tipo de humanidade que esta empresa deveria representar, mas perdeu completamente pelo caminho. Ele levantou-se então, virando-se para Victor, que ainda estava congelado em horror paralisante. Você está demitido, efetivo imediatamente. Segurança escoltará você para fora. E pode esperar que advogados entrarão em contato sobre quebras múltiplas de código de conduta corporativo. Jamais trabalhará em hospitalidade novamente se eu puder evitar. Victor tentou falar, boca movendo-se em protestos silenciosos, mas não havia apelação possível, nenhum argumento que salvaria. Os mesmos seguranças que viera buscar Marina agora se posicionaram ao lado dele, esperando ordens, hierarquia brutalmente restabelecida em segundos. Richard voltou a atenção para Marina, estendendo mão formal desta vez. Gostaria de oferecer-lhe posição
como diretora de cultura corporativa para toda a cadeia Holbrook International. Salário é 200 mil anuais mais benefícios completos, começando imediatamente. Sua missão será ensinar funcionários em cada propriedade o que você me ensinou hoje, que nossa riqueza é medida não em lucros trimestrais, mas enquanto mantemos nossa humanidade ao lidar com mais vulneráveis. Ele sorriu, genuíno e quente. Aceita? Marina olhou para aquela mão estendida como se fosse cobra venenosa e oferta de salvação simultaneamente. Parte dela gritava aceitar imediatamente, agarrar aquela chance impossível com ambas as mãos antes que evaporasse como miragem cruel. Mas outra parte, aquela parte que permanecera íntegra através de anos difíceis, precisava perguntar, precisava ter certeza. Não fiz aquilo esperando recompensa, ela disse cuidadosamente. Fiz porque era certo. Se aceitar sua oferta agora, parece transação, parece que bondade tem preço e você acabou de comprá-la. Richard riu então, riso genuíno de deleite que iluminou seu rosto fazendo anos caírem, revelando o homem que sob bilhões e responsabilidades ainda lembrava como alegria soava. Exatamente por isso que você é perfeita para o papel. Não quer a recompensa, o que significa que não será corrompida por ela. Entende que integridade não se negocia, o que significa que ensinará outros o mesmo. E está desconfortável com a tensão que isso está trazendo, o que significa que permanecerá humilde mesmo quando elevada. Ele manteve mão estendida. Aceita não porque merece, embora mereça, mas porque pode multiplicar o que fez hoje por milhares de vidas. Pode transformar cultura que permite pessoas como Victor prosperarem. Marina olhou para aquela mão, depois para as faces viradas em sua direção, colegas de trabalho assistindo com mistura de choque e inveja, clientes filmando o desfecho de drama que testemunharam e finalmente para sua própria alma, perguntando o que era certo, o que serviria não apenas ela, mas propósito maior. Ela pegou a mão dele firmemente. Aceito, mas sob uma condição: qualquer funcionário demitido por ajudar vulneráveis deve ser reintegrado com pedido formal de desculpas. Implementamos política corporativa clara de que nenhum ser humano será jamais expulso de nossas propriedades por aparência ou status econômico. Dignidade é direito, não privilégio de quem pode pagar. Richard apertou a mão dela calorosamente. Acordo fechado. Bem-vinda à liderança, Marina Silva. Você acabou de começar revolução. E ali, naquele restaurante 5 estrelas, onde horas antes ela era garçonete invisível a 24 salários de distância da falência, Marina tornou-se algo que nenhuma educação formal poderia ter produzido. Tornou-se farol, tornou-se prova viva que integridade eventualmente reconhece e recompensa a si mesma, tornou-se lenda que seria contada em salas de treinamento corporativo por décadas vindouras. Nos meses seguintes, a transformação foi sísmica. Marina viajou cada propriedade Holbrook, implementando programas de treinamento revolucionários focados em empatia e dignidade humana. Criou iniciativas onde hotéis 5 estrelas ofereciam refeições semanais para populações vulneráveis, onde funcionários voluntariavam horas para causas sociais, onde lucros eram medidos não apenas em dólares, mas em vidas positivamente impactadas. Enfrentou resistência de executivos antigos, batalhou contra a inércia de culturas corporativas entrincheiradas, mas persistiu com mesma determinação silenciosa que demonstrara naquela tarde chuvosa. A história vazou inevitavelmente, viral em horas, dissecada em mídia global por semanas. Marina tornou-se rosto involuntário de movimento, concedendo entrevistas desconfortáveis, onde repetia mantras simples. Apenas fiz o certo. Qualquer pessoa deveria fazer o mesmo.
Sua humildade genuína apenas aumentava impacto, criando contraste agudo com celebridades que performavam caridade para visualizações, mas nunca arriscavam conforto real. Victor Drummond desapareceu da consciência pública tão rapidamente quanto caíra dela. Cautionary Tale sobre arrogância e consequências. Lição objeto sobre custo de valorizar aparências sobre humanidade. Tentou processar por demissão injusta, mas gravações de telefone que capturaram sua crueldade casualmente viralizaram, tornando qualquer simpatia impossível. Última vez que alguém viu, estava gerenciando café medíocre em subúrbio distante, reinado de tirania reduzido à impotência amarga. E Richard Holbrooke, bilionário recluso que testara a humanidade disfarçado de mendigo, encontrou algo que buscara por anos: propósito renovado. Marina não apenas transformara sua empresa, transformara sua perspectiva, lembrando o porquê construir império inicialmente, não para acumular zeros em contas bancárias, mas para criar espaços onde humanidade florescia, onde pessoas eram tratadas com dignidade que mereciam simplesmente por existirem. Naquela noite tempestuosa, quando chuva batia vidraças como lágrimas celestiais, quando Marina escolhera bondade sobre segurança pessoal, ela plantara semente que cresceria em jardim de transformação social. Provara algo que cinismo moderno tentava negar: que uma pessoa pode mudar tudo, que um ato de bondade genuína cria ondulações que atravessam oceanos, que no final, quando todas as máscaras caem e todos disfarces são revelados, nosso verdadeiro valor é medido não pelo que possuímos, mas pelo que escolhemos fazer quando ninguém está olhando e não há recompensa garantida. E assim, na grande narrativa da existência humana, onde todos procuram significado e propósito, Marina encontrou ambos no lugar mais improvável. Em servir sopa quente a estranho de trapos que guardava segredo surpreendente, em arriscar tudo por convicção simples que humanidade importa acima de regras, em provar que anjos raramente usam asas visíveis, mas sempre deixam marcas indeléveis em corações daqueles tocam. Porque no final não são nossos títulos ou salários que nos definem, mas aqueles momentos cruciais onde escolhemos entre indiferença conveniente e compaixão custosa. E é nessa escolha que descobrimos quem realmente somos, não quem pretendemos ser. As palavras "você está demitida" ecoaram pelo salão como sentença de morte, transformando Marina em espetáculo público, enquanto clientes filmavam sua humilhação com telefones erguidos como tochas de uma multidão sedenta por tragédia alheia, e ela recolhia seus pertences com a dignidade de uma rainha destronada, cabeça erguida, lágrimas contidas, porque havia aprendido nas ruas difíceis de onde viera que a verdadeira riqueza não mora em contas bancárias, mas na capacidade de dormir de consciência limpa, mesmo quando o estômago roncava de fome. O sem-teto observava tudo em silêncio sepulcral, seus olhos azuis como oceanos profundos, revelando pela primeira vez uma tempestade de emoções que desmentiam a fragilidade aparente de seu disfarce. E quando finalmente se levantou, toda aquela encenação de fragilidade evaporou como névoa matinal. Sua postura ereta, sua voz transformada em comando, seus gestos revelando décadas de poder e autoridade que nenhum trapo poderia esconder completamente. O tempo pareceu congelar naquele instante impossível, como se o próprio universo prendesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. Victor Drummond permanecia plantado no centro do salão, peito estufado de autossatisfação, saboreando aquele momento de poder absoluto como vinho raro que finalmente conseguira abrir. Ele havia esperado por oportunidade assim, ocasião perfeita para demonstrar autoridade inquestionável,
para lembrar todos os funcionários sob seu comando que havia hierarquia clara e consequências severas para quem ousasse desafiá-la. Em seu mundo pequeno de controle meticuloso, aquela demissão pública não era crueldade, era pedagogia. Era lição necessária embrulhada em humilhação calculada. Os telefones capturavam cada segundo com fome voraz de conteúdo viral. Aquelas câmeras modernas transformadas em olhos de medusa, petrificando o momento em eternidade digital. Havia algo profundamente perturbador naquela selva de telas brilhantes, naquela multidão de rostos semicobertos por dispositivos que mediavam realidade, criando distância confortável entre observador e observado, permitindo que pessoas decentes testemunhassem indecência sem sentir obrigação de intervir. Eles filmavam como documentaristas de safari, capturando gazela, sendo abatida por leão, fascinados pela violência, mas absolvidos de responsabilidade por ela, espectadores passivos de crueldade ativa. Marina sentia peso daqueles olhos invisíveis atrás de lentes, aquele escrutínio coletivo transformando sua dor privada em entretenimento público. Parte dela queria desabar, permitir que joelhos cedessem sob pressão esmagadora de humilhação e medo do futuro incerto que se abria diante dela como abismo sem fundo. Sua mente já calculava desastres pendentes com precisão cruel de contador, fazendo balanço de falências. Aluguel vencendo em 2 semanas, remédios caros da mãe que precisavam ser comprados, irmãos na escola dependendo de uniforme e material que ela providenciava, geladeira que estava vazia mesmo antes desta catástrofe. Mas ela não desabou. Havia algo em seu sangue, alguma liga de aço forjada nos fornos brutais de infância difícil, que simplesmente não permitia colapso público. Ela vinha de linhagem de mulheres que lavavam roupas até mãos sangrarem, que caminhavam quilômetros para economizar passagem de ônibus, que sorriam para filhos mesmo quando estômagos roncavam vazios, que mantinham dignidade como última posse quando tudo mais havia sido confiscado pela vida implacável. Sua avó costumava dizer que pobreza não é vergonha. Vergonha é coração pobre que não compartilha o pouco que tem. E Marina aprendera aquela lição em nível celular, incorporara aquela sabedoria em estrutura óssea de quem ela era. Então caminhou até seu armário nos fundos do restaurante, com coluna ereta como bailarina atravessando o palco, cada passo medido e deliberado, recusando-se a correr ou esconder como criminosa pega em flagrante. Seus colegas de trabalho, aqueles que compartilhavam turnos duplos e gorjetas magras, observavam com expressões mistas de solidariedade culpada e alívio egoísta por não serem eles no pelourinho. Alguns desviavam olhares, incapazes de enfrentar reflexo de própria covardia no espelho que Marina oferecia. Outros seguravam suas mãos brevemente ao passar. Toques rápidos de apoio que não podiam ser verbalizados em voz alta sem arriscar próprias posições precárias. Helena, a cozinheira equatoriana que trabalhava ali há 15 anos e tinha coração grande como o continente inteiro, abraçou Marina rapidamente quando ela entrou na área de funcionários. "Mija valiente", ela sussurrou em espanhol, lágrimas correndo livremente por rugas profundas de rosto que conhecia muito trabalho e pouca recompensa. "Você fez o certo. Que Deus cuide de você." Era bênção e despedida. Abraço que continha um universo de compreensão, compartilhada entre mulheres que sabiam exatamente quanto custava fazer escolhas éticas quando a economia conspirava contra a moralidade. Marina recolheu suas poucas posses do armário metálico enferrujado, que era território dela há 3 anos. Foto emoldurada da família, blusa sobressalente para emergências de derramamentos inevitáveis, pequeno estojo de primeiros socorros que mantinha porque restaurantes eram campos de batalha disfarçados e ferimentos eram rotina. Não havia muito que acumulara.
porque trabalhadores temporários aprendem cedo a viajar leve, a não criar raízes profundas em solos que podem ser arrancados sob seus pés sem aviso. Ela guardou tudo em bolsa de tecido surrado, aquela mesma que carregava desde a adolescência, manchada e costurada múltiplas vezes, mas ainda funcional, ainda leal quando pessoas provavam ser descartáveis. Quando retornou ao salão principal, algo havia mudado na atmosfera, como quando o barômetro cai dramaticamente anunciando tempestade iminente. O burburinho de conversas havia cessado completamente, substituído por silêncio denso e expectante que fez Marina desacelerar involuntariamente. Algo estava acontecendo. Alguma alteração no script que não conseguia identificar, mas podia sentir na tensão elétrica percorrendo o ambiente como corrente subterrânea. O homem que alimentara, aquele mendigo de trapos encharcados e barba grisalha, que minutos antes curvava-se sob peso da vida nas ruas, estava de pé no centro do salão. Mas não era mais o mesmo homem, ou mais precisamente, era como se camadas de disfarce tivessem sido arrancadas, revelando algo completamente diferente embaixo. Como mágico retirando o véu para expor truque impossível que todos testemunharam, mas ninguém conseguiu detectar em tempo real. Sua postura era transformada, vertebral coluna ereta com autoridade militar que não havia segundos antes. Ombros jogados para trás, com confiança natural, de quem navegou salas de conselho onde decisões de milhões eram tomadas antes do café da manhã. Sua cabeça erguida, não mais curvada em submissão ou vergonha, mas com um ângulo imperioso de general, inspecionando tropas ou CEO, avaliando o desempenho de subordinados. Até sua altura parecia ter crescido, como se tivesse estado comprimido propositalmente e agora se expandia até dimensões verdadeiras. Os trapos permaneciam, aquele casaco esfarrapado ainda pingava água de chuva no carpete caro, mas de alguma forma não definiam mais o homem que os usava. Era como assistir ator removendo o figurino de personagem pobre para revelar sua identidade real, exceto que isto não era teatro ensaiado, mas revelação ocorrendo em tempo real, diante de audiência chocada que lentamente começava a compreender que testemunhara algo extraordinário. Seus olhos eram o que mais chocava, aqueles olhos azuis que Marina notara brevemente, mas não processara completamente na pressa de servi-lo e protegê-lo. Agora, desimpedidos de performance de fraqueza, brilhavam com inteligência afiada como bisturi e autoridade inquestionável de quem construíra impérios, enquanto outros construíam desculpas. Eram olhos que haviam negociado com presidentes e primeiros ministros, que haviam stare-down competidores em aquisições hostis, que haviam visto tanto sucesso quanto falha e aprendido verdades fundamentais sobre natureza humana através de ambos. Quando ele falou, sua voz não era mais aquela rouquidão de sem-teto exposto aos elementos, mas barítono rico e ressonante que carregava harmonias de educação cara e confiança nascida de poder genuíno. Victor Drummond, ele pronunciou o nome como juiz chamando o réu para a sentença, e havia algo naquele tom que fez gerente arrogante congelar meio passo, primeira semente de dúvida plantando-se em solo fértil de ego inflado. Victor virou-se lentamente, confusão atravessando feições normalmente tão controladas. Aquela máscara de superioridade profissional rachando ligeiramente nas bordas. Ele estudou o homem de trapos com intensidade crescente, cérebro trabalhando furiosamente para processar incongruência entre aparência e comportamento, tentando resolver quebra-cabeça que não fazia sentido em worldview cuidadosamente construído, onde aparências eram tudo e substância era secundária. Desculpe. Victor conseguiu finalmente, tentando recuperar a autoridade, mas voz traindo incerteza crescente. Quem pensa que é para me dirigir assim?
Mas havia qualidade oca naquele desafio, como bravata de criança enfrentando o adulto e sabendo em nível instintivo que hierarquia real acabara de ser exposta. O homem de trapos caminhou então, não arrastar de pés que demonstrara antes, mas passos decididos de executivo, atravessando o escritório em direção à janela com vista panorâmica de império que construíra. Cada movimento era medido e proposital, física linguagem de décadas, comandando salas onde fraqueza era explorada e força era a única moeda aceita. Ele parou diretamente diante de Victor, apenas braço de distância, e a altura que parecera diminuída por curvatura, agora revelava-se imponente, fazendo o gerente olhar ligeiramente para cima para encontrar aqueles olhos azuis impossíveis. Meu nome, ele disse com clareza cristalina, que cortou através do silêncio como sino em catedral vazia. É Richard Holbrooke, fundador, proprietário e CEO da Holbrooke International Hotels. E você, Sr. Drummond, está trabalhando em uma de minhas propriedades, gerenciando um de meus restaurantes, representando marca que levou 30 anos para construir. O nome caiu no ambiente como meteoro, atingindo a atmosfera, ondas de choque de reconhecimento, expandindo em círculos concêntricos de incredulidade. Telefones que haviam baixado ligeiramente agora subiam novamente, faminta captura daquele momento impossível. Viral história nascendo em tempo real que alimentaria ciclos de notícias por semanas e seria estudada em escolas de negócios por décadas. Clientes sussurravam entre si com urgência crescente, verificando o Google em telefones para confirmar que sim, aquele era realmente Richard Holbrooke, um dos bilionários mais ricos e reclusivos do planeta, homem cujas fotos eram tão raras que a maioria das pessoas não reconheceria se ele sentasse ao lado delas em metrô. Victor Drummond transformou-se em estátua viva, cor drenando de rosto tão rapidamente que por momento pareceu que poderia desmaiar ali mesmo. Sua boca abriu e fechou silenciosamente como peixe fora d'água, cérebro desligando sob carga de terror existencial que acompanhava a compreensão súbita de exatamente quão catastroficamente havia acabado de destruir própria carreira. Suor apareceu em testa apesar de ar-condicionado eficiente, mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava processar reviravolta impossível que transformara sua vitória confiante em derrota apocalíptica. Não, isso não pode... Victor gaguejou, voz reduzida a whisper estrangulado. Sr. Holbrooke está... Você não pode ser... Isto é algum tipo de... Mas palavras falhavam porque não havia script para aquela situação, nenhum manual de treinamento corporativo que preparara para momento onde bilionário boss supremo aparecia disfarçado de mendigo para testemunhar pessoalmente suas falhas de caráter. Richard Holbrooke deixou silêncio estender-se, técnica de negociação antiga, onde quem fala primeiro perde, permitindo que desconforto crescesse até se tornar insuportável. Ele observava Victor com aquela quietude predatória de grande felino, estudando presa, avaliando não apenas ações, mas alma exposta por elas. Quando finalmente continuou, voz era mais suave, mas de alguma forma mais aterrorizante que qualquer grito poderia ser, como bisturi fazendo incisão precisa ao invés de machado fazendo destruição grosseira. Nos últimos 6 meses, Richard começou, e cada palavra era escolhida com cuidado de cirurgião, selecionando o instrumento. Venho percorrendo cada uma de minhas 47 propriedades ao redor do mundo. Hotéis 5 estrelas em capitais de primeiro mundo, resorts exclusivos em ilhas privadas, estabelecimentos que cobram milhares por noite e prometem experiência inesquecível de hospitalidade genuína. Ele pausou, olhando ao redor do salão, onde todos pendiam de cada sílaba. E em cada uma eu chego assim, vestido como invisível que sociedade treinou todos a ignorar. Testo não a qualidade da comida, que já sei ser excepcional,
não a limpeza dos quartos, que monitoro através de outros meios. Testo algo infinitamente mais importante e infinitamente mais raro. Testo humanidade. Marina, ainda parada perto da entrada com bolsa de pertences na mão, sentia como se estivesse assistindo filme surreal, onde não era personagem, mas audiência, observando reviravolta que mente racional insistia ser impossível, mas olhos testemunhavam ser absolutamente real. Seu coração martelava contra costelas, como pássaro preso em gaiola pequena demais. Emoções turbilhando muito rápidas para processar individualmente, mistura caótica de alívio e choque e confusão, e algo que poderia ser esperança nascendo, mas que ela temia nomear caso evaporasse, revelando-se miragem cruel. Sabe o que descobri? Richard continuou, voz ganhando borda afiada de decepção profunda. Descobri que construímos catedrais de luxo, mas perdemos completamente nossa alma no processo. Descobri que treinamos funcionários tão bem em proteger sensibilidades delicadas de clientes ricos que esquecemos que servimos seres humanos, não apenas carteiras ambulantes em corpos descartáveis. Descobri que palavra hospitalidade, que deveria significar abraçar estranho com calor e generosidade, foi prostituída até significar apenas massagear egos de quem pode pagar, enquanto expulsamos brutalmente qualquer um que não atinja padrão estético que decidimos é aceitável. Ele virou-se em círculo lento, fazendo contato visual com múltiplos clientes que rapidamente desviavam olhares, incapazes de enfrentar espelho que ele oferecia. Falhei 46 vezes. 46 propriedades, onde fui expulso imediatamente, às vezes com violência física, frequentemente com crueldade verbal, que deixaria marinheiro envergonhado. 46 estabelecimentos onde nenhum único funcionário viu ser humano atrás dos trapos. Onde nenhuma única pessoa escolheu compaixão sobre compliance com regras não escritas de exclusão socioeconômica. Richard voltou a atenção completamente para Marina agora, e seus olhos suavizaram notavelmente, dureza de aço derretendo em algo mais quente e infinitamente mais humano. Até aqui, até esta jovem mulher que não me conhecia, que nada ganhava ajudando, que arriscou segurança financeira em economia, onde empregos são preciosos e facilmente perdidos. Ela me viu. Não minha aparência externa, não rótulo social que sociedade aplica, mas humanidade essencial que todos compartilhamos, mas maioria escolhe ignorar quando é inconveniente reconhecer. Ele caminhou em direção a Marina com passos medidos, e ela sentiu o impulso estranho de recuar, mas forçou pés permanecerem plantados, recusando-se a demonstrar medo, mesmo quando mente ainda lutava para processar impossibilidade de situação inteira. Quando Richard parou diante dela, havia algo em expressão que a fez ver além de bilionário e CEO e titan de indústria, ver simplesmente homem cansado que andara muito tempo em sapatos desconfortáveis, procurando algo precioso que quase desistira de encontrar. Você me serviu refeição, Richard disse suavemente, voz carregando o peso de gratidão que transcendia a transação simples de comida por dinheiro. Mas mais que isso, você me serviu dignidade. Me tratou como o ser humano merece ser tratado. Não porque eu podia pagar, não porque era obrigação profissional, mas porque é quem você é fundamentalmente. E ao fazer isso, você me deu o presente mais valioso que meus bilhões jamais comprarão. Você me deu esperança que humanidade ainda existe em mundo que conspira constantemente para exterminá-la. Lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina. Aquelas barreiras cuidadosamente construídas de dignidade estoica ruindo sob assalto de emoção que era grande demais para conter. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas algo mais complexo, mistura de alívio e validação e compreensão profunda que sacrifício que fizera não fora desperdiçado ou despercebido, que o universo de alguma forma
Mantinha contabilidade moral, onde bondade era registrada e eventualmente recompensada, de maneiras que nunca poderia antecipar. Richard estendeu mão formalmente, como se estivessem em sala de reunião de corporação, ao invés de restaurante, onde minutos antes ela fora demitida publicamente. Marina Silva gostaria de oferecer-lhe posição como diretora de cultura corporativa e responsabilidade social para toda a rede Holbrook International. Salário inicial de $200 mil anuais, mais bônus de performance, benefícios completos, incluindo saúde premium, plano de aposentadoria e orçamento de relocação se necessário. Sua missão será revolucionar como tratamos pessoas em cada ponto de contato, ensinar cada funcionário lição que você me ensinou hoje, garantir que nunca mais confundimos serviço de excelência com exclusão de vulneráveis. O salão erupted em burburinho imediato, conversas explodindo como fogos de artifício, enquanto todos processavam reviravolta cinematográfica que acabavam de testemunhar. Telefones capturavam furiosamente, já imaginando headlines. Bilionário disfarçado de mendigo testa a humanidade de funcionários. Garçonete demitida por bondade recebe promoção de CEO. Quando fazer o certo encontra justiça poética. História viral de era digital, parábola moderna sobre moralidade que seria compartilhada milhões de vezes antes que sol se pusesse. Victor Drummond parecia estar tendo algum tipo de colapso neurológico, face alternando entre vermelho de humilhação e branco de terror, corpo tremendo ligeiramente como se estivesse em choque. Ele olhava entre Richard e Marina, como jogador de tênis acompanhando bola impossível, compreendendo com clareza devastadora que não havia caminho de volta daquele precipício que acabara de saltar, nenhuma maneira de desfazer o que fizera ou recuperar carreira que acabara de imolar em altar de própria arrogância. Marina olhou para a mão estendida de Richard como se fosse serpente venenosa e presente de deuses simultaneamente, mente lutando para processar oferta que parecia boa demais para ser real, que violava cada lição que vida ensinara sobre como o mundo realmente funciona, sobre como pessoas como ela raramente recebem finais felizes de contos de fadas. Parte dela gritava a aceitar imediatamente, agarrar aquela boia de salvação com ambas as mãos antes que evaporasse como sonho ao acordar. Mas parte dela, aquela parte que a mantivera íntegra através de anos difíceis, precisava ter certeza, precisava saber que isto era real e não pegadinha cruel ou caridade condescendente. Por quê? Marina perguntou, voz emergindo rouca de garganta apertada por emoção. Por que fazer tudo isso? Por que testar pessoas assim? Por que não simplesmente usar métodos normais de avaliação corporativa? Não estava questionando oferta, mas tentando entender motivação, necessidade humana fundamental de compreender narrativa completa antes de aceitar papel dentro dela. Richard sorriu então. Sorriso triste que continha bibliotecas de história pessoal que não compartilharia, mas que informava cada decisão que tomava. Porque números mentem, Marina. Planilhas e métricas de desempenho contam história que gerentes querem contar, não verdade sobre o que realmente acontece quando pensam que ninguém importante está observando. Porque aprendi da maneira mais difícil possível que pode construir o império mais brilhante do mundo e ainda perder alma no processo. Porque minha esposa, que me mantinha honesto e lembrava por que começamos este negócio, faleceu há 2 anos. E em meu luto, eu me afastei. Deixei que outros gerenciassem, enquanto eu me escondia em escritórios e salas de reunião. Sua voz rachava ligeiramente. E quando finalmente emergi, descobri que havíamos nos tornado exatamente o que prometemos nunca ser. Máquina fria de geração de lucro que esqueceu que hospitality deveria ser sobre amor, não lucro. Ele olhou ao redor do salão, para faces viradas em direção deles, para telefones capturando cada palavra. Então decidi ver pessoalmente.
vestir-me como invisível e descobrir se alguma coisa de nossos valores originais sobrevivera. E você? Ele voltou a atenção completa para Marina. Você é a primeira pessoa em 6 meses de procura que me deu esperança que não perdemos tudo, que ainda existe bondade genuína em corações de pessoas trabalhando em campos de batalha diários de serviço ao cliente, onde são tratadas como descartáveis, mas esperadas a tratar outros como realeza. Marina respirou profundamente, sentindo como se estivesse em penhasco prestes a pular, não sabendo se havia água embaixo ou pedras que a destruiriam. Mas se vida ensinara alguma coisa, ensinara que segurança é ilusão e única maneira de viver verdadeiramente é arriscar quebrar espetacularmente. Então ela pegou a mão dele firmemente, aperto que era compromisso e aceitação e desafios simultâneos. Aceito, ela disse, voz ganhando força que não sabia possuir. Mas sob condições. Primeiro, qualquer funcionário demitido por ajudar vulneráveis em qualquer propriedade, Holbrook será imediatamente reintegrado com desculpas formais. Segundo, implementaremos política corporativa clara que nenhum ser humano será expulso de nossas propriedades baseado apenas em aparência ou status socioeconômico. Terceiro, parte de bônus executivo será vinculado a métricas de impacto social, não apenas lucro financeiro. Quarta, criaremos fundo para funcionários em dificuldades financeiras, porque não posso liderar programa de humanidade enquanto colegas lutam para pagar aluguel. Silêncio seguiu sua declaração, espesso e carregado de eletricidade. Richard Holbrook estudou-a com aqueles olhos azuis impossíveis, e então algo extraordinário aconteceu. Ele riu, riso genuíno e profundo, de deleite puro que transformou seu rosto, fazendo anos caírem e revelando o homem que, sob bilhões e responsabilidades, ainda lembrava a alegria. Exatamente por isso que você é perfeita para o papel, Richard disse, apertando mão dela calorosamente. Não aceita cegamente, negocia termos. Não está impressionada por dinheiro ou poder. Está focada em impacto real e justiça sistêmica. Não quer salvação pessoal, quer transformação coletiva. Ele acenou com cabeça decisivamente. Todas suas condições aceitas, com acréscimo, você terá cadeira em conselho executivo e voto igual ao meu em decisões sobre cultura corporativa. Bem-vinda à liderança, Marina Silva. Você acabou de começar revolução. Foi então que Richard virou-se para Victor Drummond, que ainda estava congelado em horror paralisante, testemunhando destruição completa de tudo que construíra, através de anos de politicagem cuidadosa e crueldade calculada. A voz de Richard, quando dirigiu-se ao gerente caído, não continha raiva, o que de alguma forma era pior que qualquer grito poderia ser, apenas decepção gelada e finalidade absoluta. Senhor Drummond, está oficialmente terminado de sua posição efetivo imediatamente. Segurança vai escoltá-lo das instalações. Pode esperar carta de advogados detalhando violações múltiplas de Código de Conduta Corporativo, criação de ambiente de trabalho hostil e representação incorreta de valores da marca. Forneceremos referências factuais se requisitado por futuros empregadores, mas deixo claro, nunca trabalhará em hospitalidade novamente se eu puder prevenir. O que fez hoje não foi apenas erro de julgamento, foi revelação de caráter que é fundamentalmente incompatível com indústria construída sobre princípio de tratar outros com dignidade. Victor tentou falar, boca abrindo em protestos que morreram antes de nascer, porque não havia defesa possível, nenhum argumento que salvaria. Os mesmos seguranças que viera buscar Marina agora flanqueavam-no, esperando ordens, hierarquia brutalmente restaurada em segundos.
Ele olhou ao redor desesperadamente, procurando aliado ou escape, mas encontrou apenas olhares de condenação ou indiferença cuidadosa de colegas que já distanciavam-se dele como ratos abandonando o navio afundando. Quando seguranças o escoltaram para fora, Victor andava como morto-vivo, zumbi, processando destruição de identidade completa, não apenas perda de emprego, mas aniquilação de autoimagem cuidadosamente construída. Ele sempre fora gerente, sempre fora homem com poder, sempre fora a autoridade que outros temiam. Sem isso, quem era? A pergunta assombrava cada passo em direção à saída. Futuro vazio de significado ou propósito após definir-se por décadas através de posição que acabara de perder em menos tempo que leva para fazer café. No silêncio que seguiu sua partida, algo mudou na atmosfera do restaurante. Era como se tempestade passara, limpando o ar e deixando tudo mais nítido e claro. Clientes começaram a aplaudir hesitantemente primeiro. Depois, com mais vigor, standing ovation, construindo organicamente, até que salão inteiro erupted em aplauso, que era parte celebração, parte catarse, parte alívio que justiça havia sido servida, mesmo em mundo que raramente a oferecia. Marina estava no centro de tudo, ainda segurando mão de Richard Holbrook, ainda processando que sua vida acabara de mudar tão drasticamente que mal conseguia compreender escopo completo de transformação. Horas antes, era garçonete vivendo salário a salário, 3 pagamentos perdidos de desabrigar. Agora era executiva de corporação internacional, com salário que jamais imaginara possível, com poder para mudar políticas e impactar milhares de vidas. Mas o que mais significava não era dinheiro ou título ou poder. Era validação, confirmação profunda que visão de mundo que carregava, apesar de todas as evidências contrárias, estava correta. Que bondade não era fraqueza e compaixão não era estupidez. Que existia ordem moral no universo que eventualmente recompensava integridade, mesmo quando custava caro a curto prazo. Era a mensagem que ela levaria para cada propriedade Holbrook, plantaria em coração de cada funcionário. Que fazer o certo importa, que humanidade vence no final, que podemos construir império não sobre crueldade, mas sobre compaixão genuína que reconhece dignidade inerente em cada pessoa independente de circunstâncias externas. Nos dias que seguiram, história vazou como haviam sabido que vazaria, viral em horas, dissecada em cada plataforma de mídia social, debatida em programas de notícias e podcasts e salas de reunião corporativas ao redor do mundo. Marina tornou-se involuntariamente famosa, rosto de movimento que não iniciara, mas encontrou-se liderando. Entrevistas inundaram, todos querendo pedaço de Cinderela corporativa, que provou que finais felizes ainda eram possíveis em era cínica que insistia serem extintos. E através de tudo, ela manteve humildade que primeiro atraíra a atenção de Richard, recusando-se a ser transformada em símbolo ou santa, insistindo que qualquer pessoa deveria fazer o mesmo, que bondade não era heroísmo, mas baseline mínimo de decência humana que todos deveriam aspirar. Mensagem ressoou precisamente porque vinha de autenticidade genuína, de alguém que não performava moralidade para câmeras, mas vivia-a quando pensava que ninguém importante estava observando. E talvez mais significativamente, transformação que começara naquele dia chuvoso de novembro, quando o garçonete arriscara tudo por fazer o certo rippled através de indústria inteira, forçando outras corporações a examinar próprias práticas, questionar se estavam servindo a humanidade ou apenas servindo-se dela.
Marina Silva tornou-se arquitecte de mudança sistêmica que beneficiaria incontáveis vidas. Tudo porque, em momento crucial, escolhera bondade sobre autopreservação, compaixão sobre compliance. Porque no final, quando máscaras caem e disfarces são revelados, descobrimos que verdadeiros reis não são aqueles com coroas mais brilhantes, mas aqueles com coragens mais profundas para reconhecer realeza escondida no coração dos esquecidos, e que a justiça, quando finalmente chega, não anuncia sua presença com trombetas douradas, mas sussurra através de atos simples de bondade que ecoam pela eternidade, transformando mendigos em juízes e garçonetes em rainhas, provando que no grande teatro da existência o roteiro final pertence não aos poderosos, mas aos compassivos, não aos ricos, mas aos ricos de espírito que escolhem humanidade quando todos os incentivos apontam para a indiferença. A transformação foi cinematográfica, como o nascer do sol rasgando a escuridão, quando Richard revelou sua identidade verdadeira e não apenas reintegrou Marina, mas a promoveu a gerente regional de toda a rede, enquanto o antigo gerente, aquele tirano de gravata italiana e coração de pedra barata, era escoltado para fora carregando uma caixa de papelão com seus pertences e o peso esmagador de sua própria mesquinharia. Marina chorava, sem esconder as lágrimas, que agora eram diamantes líquidos de redenção, abraçando aquele homem que fora mendigo por escolha e anjo por vocação, compreendendo finalmente que a vida possui uma contabilidade própria, onde cada ato de bondade é registrado em livros invisíveis e cobrado com juros de bênçãos quando menos esperamos. O abraço durou eternidade condensada em segundos. Dois estranhos unidos por momento de humanidade pura que transcendia classe social, riqueza material, todas as barreiras artificiais que sociedade erguia para manter pessoas separadas em caixas apropriadas. Marina sentia através do casaco ainda úmido e esfarrapado de Richard o calor de corpo que provara ser muito mais que aparentava. E naquele contato físico simples, havia comunicação mais profunda que palavras poderiam articular. Reconhecimento mútuo de almas que se veem verdadeiramente em mundo de máscaras perpétuas. Quando finalmente se separaram, o salão inteiro permanecia suspenso em silêncio reverente, como congregação testemunhando o milagre em tempo real, incapaz de aplaudir ou comentar por que momento era sagrado demais para ser profanado por reações banais. Até os telefones haviam baixado ligeiramente, mesmo aqueles viciados em capturar tudo, sentindo instintivamente que algumas coisas eram profundas demais para serem reduzidas a conteúdo viral, que havia momentos onde testemunhar era privilégio que exigia respeito silencioso. Richard segurou ombros de Marina com mãos firmes, olhando-a diretamente nos olhos com intensidade que a fez sentir vista de maneira como nunca experimentara antes. Não apenas superfície, mas profundezas. Não apenas o que mostrava ao mundo, mas quem era quando portas fechavam e máscaras caíam. Você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre, ele disse, voz rouca de emoção que homens de sua geração foram treinados a esconder, mas que ele não se envergonhava de demonstrar. Minha fé na humanidade, minha crença que ainda existem pessoas para quem fazer o certo importa mais que consequências pessoais. Você é exatamente o tipo de líder que esta empresa precisa desesperadamente, o tipo de pessoa que minha esposa teria amado conhecer. Menção da esposa trouxe nova camada de compreensão para Marina, contextualizando motivação por trás daquela jornada extraordinária de 6 meses disfarçado de invisível. Ela viu em seus olhos sombra de perda que nunca cicatrizaria completamente,
buraco permanente em alma, que aceitara, mas nunca preencheria, e compreendeu que aquele teste não era apenas sobre avaliar funcionários, mas sobre encontrar propósito renovado em mundo que havia perdido sentido quando metade dele partiu prematuramente. Ela deve ter sido pessoa extraordinária, Marina disse suavemente, intuindo verdade sem precisar de detalhes. Para inspirar tudo isso, para fazer você questionar se o império que construíram juntos ainda refletia valores que compartilhavam. Richard sorriu tristemente, aquele tipo de sorriso que carrega bibliotecas de memórias felizes manchadas por ausência permanente. Catherine era coração pulsante de tudo que fizemos. Enquanto eu focava em expansão e lucros e estratégia de mercado, ela lembrava-me constantemente por que começamos. Para criar espaços onde pessoas se sentissem genuinamente bem-vindas, onde hospitalidade significava amor prático, não transação fria. Quando ela faleceu há 2 anos, mergulhei no trabalho pensando que seria salvação, mas apenas me afastei mais do que realmente importava. Sua voz ganhou determinação férrea. Então decidi honrá-la da única maneira que fazia sentido, garantindo que o legado que construímos juntos voltasse aos princípios fundadores que ela nunca permitia que eu esquecesse. Naquele momento, Helena, a cozinheira equatoriana que abraçara Marina minutos antes, quando tudo parecia perdido, atravessou o salão com um prato fumegante nas mãos. Lágrimas corriam livremente por seu rosto enrugado, canais familiares de emoções vividas intensamente. E ela colocou o prato diante de Richard com reverência que reservava para santos e heróis. Senhor, Helena disse em espanhol pesadamente acentuado, voz tremendo de emoção. Trabalhei aqui 15 anos vendo pessoas tratadas como lixo porque não tinham dinheiro suficiente ou roupa certa. 15 anos querendo fazer algo, mas tendo medo de perder emprego que alimenta 5 filhos no Equador, que dependem de cada centavo que envio. Ela apontou para Marina com orgulho materno. Esta menina, ela não teve medo. Ela fez o que todas nós deveríamos ter feito sempre. Graças a Deus que você veio. Graças a Deus que alguém finalmente está vendo. Richard levantou-se e abraçou Helena também, gesto que chocou todos presentes porque bilionários CEO simplesmente não abraçavam cozinheiras. Hierarquias corporativas não permitiam tal familiaridade, mas ali estava ele demolindo essas barreiras artificiais com afeto genuíno que reconhecia valor igual em todas as contribuições humanas. Você é exatamente o tipo de pessoa que faz esta empresa funcionar verdadeiramente, ele disse a Helena. E quero que saiba que mudanças virão, que nunca mais terá que escolher entre consciência e sobrevivência, que construiremos cultura onde fazer o certo é protegido e celebrado, não punido. Outros funcionários começaram a aproximar-se timidamente, círculos se formando ao redor de Richard e Marina, rostos carregando mistura de esperança e ceticismo de quem ouviu promessas antes e viu poucas materializarem-se. Mas havia algo diferente naquele momento, algo na autenticidade bruta de emoções demonstradas que fazia crer que talvez, apenas talvez, mudança real era possível. Richard endireitou-se então, voz ganhando autoridade de comando que vinha naturalmente após décadas liderando salas de reunião onde bilhões eram decididos antes do almoço. Atenção todos, ele anunciou, voz projetando-se através do salão sem precisar de microfone. Nas próximas 48 horas, esta propriedade será fechada temporariamente para reestruturação completa de gestão e retreinamento de equipe. Cada funcionário receberá salário completo durante fechamento mais bônus de $2.000, como reconhecimento por terem trabalhado sob gestão inadequada que não refletia nossos valores corporativos.
Marina Silva assumirá a supervisão imediata desta localização, além de responsabilidades regionais mais amplas, e ela tem a autoridade completa para implementar mudanças que julgar necessárias. Murmúrio de choque e excitação percorreu a equipe de funcionários. $2.000 era fortuna para a maioria que vivia salário a salário. Era a diferença entre pagar dívidas ou afundar mais, entre comprar presentes de Natal para filhos ou explicar por que Papai Noel não veio este ano. Gratidão brilhava em olhos úmidos, esperança nascendo onde cinismo havia governado por tanto tempo. Além disso, Richard continuou, olhando especificamente para Helena e outros funcionários de longa data. Qualquer pessoa que trabalhou aqui mais de 5 anos receberá aumento de 20% efetivo imediatamente, reconhecendo que lealdade e experiência são ativos valiosos que devem ser compensados apropriadamente. E implementaremos programa de participação nos lucros onde 10% dos ganhos anuais desta localização serão distribuídos entre equipe, baseado em tempo de serviço, e avaliações de desempenho, focadas não em vendas, mas em como tratam pessoas. O salão erupted em aplausos genuínos desta vez. Não performance polida de apreciação social, mas explosão visceral de alegria de pessoas que finalmente sentiam vistas e valorizadas, que compreendiam que trabalho duro era reconhecido não apenas com palavras vazias, mas com compensação tangível, que mudava vidas materialmente. Helena chorava abertamente agora, rosário nas mãos, agradecendo santos e virgens por milagre que testemunhava. 15 anos de orações finalmente respondidas de maneira que excedia a imaginação mais selvagem. Marina observava tudo, sentindo como se estivesse em sonho lúcido, consciente de realidade, mas incapaz de acreditar completamente em impossibilidade do que estava vivendo. Horas antes, estava desempregada e desesperada, calculando quantas refeições poderia pular para esticar dinheiro até próximo emprego improvável. Agora era executiva regional, com poder de transformar vidas, com recursos para implementar mudanças que sempre sonhara, mas considerara fantasias impossíveis em mundo governado por lucros trimestrais e planilhas desprovidas de alma. Mas com poder vinha responsabilidade esmagadora, peso de expectativas de todos aqueles olhos virados em sua direção, esperando salvação, como se ela fosse messiânica figura que magicamente consertaria décadas de cultura corporativa tóxica com algumas políticas bem intencionadas. Ela sentiu vertigem de dúvida, aquela voz interior, sussurrando que era apenas garçonete sem educação formal, sem MBA ou treinamento em gestão corporativa, sem credenciais que normalmente exigiam para posições assim. Richard deve ter lido a expressão, porque colocou mão em seu ombro novamente, gesto paternal de encorajamento. Você está sentindo síndrome do impostor, ele disse com compreensão profunda, questionando se merece ou pode realmente fazer isso. Deixe-me ser absolutamente claro. Você é exatamente a pessoa certa, precisamente porque não tem treinamento convencional que ensina pessoas a verem outros como recursos humanos, ao invés de humanos que recorrem. Você tem algo infinitamente mais valioso que MBA. Você tem empatia genuína e coragem moral. Resto nós podemos ensinar. Ele virou-se para grupo de funcionários reunidos. Quero que todos entendam algo fundamental. Marina não é sua chefe no sentido tradicional e hierárquico. Ela é sua defensora, sua representante, sua voz em salas onde decisões são tomadas. E ela terá recurso completo para implementar mudanças que vocês sugerirem, porque ninguém entende melhor o que precisa mudar que aqueles vivendo realidade diária de servir clientes enquanto sendo tratados como descartáveis por gestão míope.
Marina sentiu aquelas palavras afundando, recontextualizando seu papel, não como posição de poder sobre outros, mas como posição de serviço para outros, distinção crucial que fazia toda a diferença em como encarava a responsabilidade. Ela não seria gerente que mandava, mas líder que escutava. Não autoridade que ditava, mas facilitadora que empoderava. Essa compreensão acalmou a ansiedade, dando clareza de propósito que transformou vertigem em determinação. Nos dias imediatos seguintes, transformação começou tangível e rapidamente. Richard manteve promessa de fechar restaurante temporariamente, mas ao invés de retreinamento corporativo tradicional, com apresentações PowerPoint entorpecentes, Marina organizou círculos de conversa onde cada funcionário compartilhava experiências, frustrações, ideias para melhorias. Ela escutava com atenção total que raramente recebiam, tomando notas copiosas, fazendo perguntas esclarecedoras, tratando cada contribuição como ouro precioso de conhecimento coletivo. Histórias que emergiram eram simultaneamente de partir coração e iluminadoras. Descobriu que funcionários regularmente pulavam refeições para economizar, trabalhando turnos duplos de 8 horas com fome, roendo estômagos, enquanto serviam banquetes a clientes que reclamavam se bife não estava à temperatura exata. Soube de mães solteiras fazendo malabarismo de horários impossíveis, trabalhando até meia-noite e acordando às 5 da manhã para levar filhos à escola antes de retornar para turno matinal, ciclo brutal que drenava saúde e espírito. Ouviu sobre discriminações sutis, mas persistentes, como funcionários mais velhos ou menos convencionalmente atraentes sendo relegados a turnos menos lucrativos ou posições menos visíveis, porque Victor acreditava que a aparência da equipe era parte da marca. Cada história rasgava pedaço do coração de Marina, mas também fornecia inteligência crucial sobre como o sistema estava quebrado e como poderia ser consertado. Ela compilou tudo em documento de 50 páginas que apresentou a Richard não como queixas, mas como diagnóstico com prescrições específicas, plano acionável baseado em vozes daqueles realmente fazendo o trabalho. Richard leu o documento inteiro em uma sentada, 3 horas de leitura focada sem interrupções. E quando terminou, olhos estavam úmidos de raiva não dirigida à Marina, mas a si mesmo por ter permitido que o império que construíra se degenerasse assim. Isto é, ele disse com voz apertada de emoção, documento mais importante que recebi em 30 anos de negócios. Não porque contém revelações chocantes que não poderia ter imaginado, mas porque finalmente alguém documentou em voz daqueles vivendo essas realidades diárias. E vamos implementar cada uma de suas recomendações em todas as propriedades, não apenas esta. A primeira grande mudança foi salário digno universal. Richard mandated que nenhum funcionário em qualquer propriedade Holbrook ganharia menos que $25 por hora, mais que dobrando os salários de muitos na base, elevando imediatamente milhares de pessoas acima de linha de pobreza onde haviam lutado, apesar de trabalhar 60 horas semanais. A segunda foi proteção de horário. Ninguém seria agendado para menos de 30 horas semanais, a menos que explicitamente requisitasse meio período, acabando com prática cruel de manter funcionários em limbo de 29 horas para evitar benefícios de tempo integral. Terceira mudança foi programas de desenvolvimento. E cada funcionário receberia $3.000 anuais para educação ou treinamento de sua escolha, fossem cursos universitários ou certificações profissionais ou treinamentos especializados, investimento em potencial humano que pagaria dividendos não apenas para a empresa, mas para vidas individuais.
Quarta foi creche subsidiada, reconhecendo que pais solteiros particularmente lutavam com custos impossíveis de cuidado infantil que consumiam metade dos salários já escassos. Quinta e talvez mais radical: abolição de cultura de gorjetas, com serviço incluído automaticamente, mas distribuído igualmente entre toda a equipe, incluindo cozinha e staff de limpeza, acabando com hierarquias artificiais, onde garçons de frente ganhavam múltiplos de cozinheiros, trabalhando mais duro em condições piores. Sistema gerou resistência inicial de alguns garçons acostumados a ganhar mais, mas Marina argumentou apaixonadamente que dignidade e estabilidade para todos valia mais que variabilidade, que permitia alguns prosperar enquanto outros mal sobreviviam. Sexta mudança foi mais filosófica, mas igualmente crucial: policy de não exclusão. Nenhum ser humano seria expulso de propriedades Holbrook baseado apenas em aparência, smell ou status socioeconômico aparente. Se alguém estava causando distúrbio ou perigo, sim, intervenção apropriada. Mas simplesmente existir enquanto pobre não era crime e não seria tratado como tal em espaços que Richard e Marina estavam reconfigurando como lugares de hospitalidade genuína. Esta última policy gerou controvérsia significativa, com gerentes de outras propriedades argumentando que afugentaria clientes ricos que pagavam premium por exclusividade. Marina contra-argumentou em videoconferência com 47 gerentes de localização que, se clientes não podiam tolerar presença de humanidade em suas múltiplas formas, não eram um tipo de clientes que a empresa deveria querer atrair. Não estamos no negócio de vender exclusividade baseada em excluir vulneráveis, ela declarou com convicção clara. Estamos no negócio de hospitalidade, e hospitalidade verdadeira não tem porteiro seletivo mantendo indesejáveis fora. Debate foi intenso, com argumentos pragmáticos sobre realidades financeiras de negócio de luxo, chocando contra argumentos morais sobre tipo de mundo queriam criar. Richard apoiou Marina totalmente, declarando que se implementar humanidade custava a alguns clientes intolerantes, era preço que estava disposto a pagar. Preferir ter lucros ligeiramente menores e dormir bem à noite. Ele disse com finalidade que não deixava espaço para debate, que ter números ligeiramente melhores, sabendo que alcançamos aquilo pisando em rostos de vulneráveis. Surpreendentemente, temido êxodo de clientes nunca materializou-se. Em vez disso, história de transformação de Marina tornara-se lenda viral, e pessoas queriam jantar em restaurantes que representavam valores que alegavam admirar. Reservas aumentaram, não diminuíram, com clientes especificamente mencionando que queriam apoiar estabelecimento que tratava funcionários bem e não expulsava pessoas necessitadas. Revelou-se que mercado para hospitalidade genuína era maior que cinismo corporativo assumira, que pessoas estavam famintas por lugares onde podiam comer sem culpa de que festa dependia de exploração de trabalhadores invisíveis. Marina viajou incansavelmente nos meses seguintes, visitando cada uma de 47 propriedades, conduzindo sessões de treinamento que eram menos palestras que conversas profundas sobre dignidade humana. Ela não usava PowerPoints ou jargão corporativo, mas contava histórias, compartilhava a própria jornada de pobreza à liderança, falava honestamente sobre tentações de julgamento e facilidade de desumanizar outros quando o sistema inteiro incentivava tal comportamento. Funcionários respondiam com abertura surpreendente, compartilhando próprias lutas, próprios momentos de vergonha quando haviam tratado clientes ou colegas mal, porque estavam sob pressão impossível de gestão que valorava números sobre pessoas. Marina criou espaços seguros para vulnerabilidade, para admissão de falibilidade, para compromisso coletivo de fazer melhor, não através de punição, mas através de transformação cultural que tornava bondade default ao invés de exceção.
Ela implementou política de pausa de humanidade. Qualquer funcionário, sentindo-se esmagado, podia tirar 15 minutos pagos simplesmente para sentar quieto em sala designada, respirar, lembrar-se de que eram seres humanos completos, não apenas engrenagens em máquina de serviço. Implementou fundos de emergência em cada localização, dinheiro disponível sem perguntas ou julgamento quando funcionários enfrentavam crises financeiras súbitas, reconhecendo que trabalhadores vivendo na margem não tinham luxo de redes de segurança. Implementou dias de bondade, mensais, onde parte do restaurante era reservada para servir refeições gratuitas a populações vulneráveis, com funcionários voluntariando para servir aqueles que normalmente eram expulsos, invertendo dinâmicas de poder e criando empatia através de experiência direta. Implementou avaliações de 360 graus, onde subordinados podiam avaliar gestores anonimamente. Accountability fluindo não apenas de cima para baixo, mas em todas as direções. Resistência era inevitável. Alguns gerentes de longa data, contemporâneos de Victor criados em mesma cultura de hierarquia rígida e exclusão classificatória, resignaram em protesto, incapazes ou não desejando adaptar-se a paradigma novo onde poder vinha não de controlar outros, mas de servir outros. Marina não tentou convencê-los a ficar, compreendendo que transformação cultural genuína requer às vezes limpeza de aqueles investidos demais em sistema antigo. Ela promoveu de dentro, elevando garçonetes e cozinheiros e staff de limpeza que demonstravam valores que buscava, criando caminhos de mobilidade ascendente que nunca existiram antes. Helena, aquela cozinheira equatoriana que abraçara Marina em dia de transformação, tornou-se gerente de operações culinárias, supervisionando 5 propriedades, provando que talento e liderança não requerem credenciais formais, mas sim caráter e competência, desenvolvidos através de anos nas trincheiras. Críticos diziam que Marina estava conduzindo o experimento social condenado a falhar, que realidades de mercado eventualmente forçariam retorno a práticas convencionais, que bondade era luxo que negócios não podiam dar-se ao. Mas números contavam história diferente. Satisfação de funcionários aumentou dramaticamente. Turnover caiu de 50% anual para 5%, economizando milhões em custos de recrutamento e treinamento. Satisfação de clientes aumentou, porque funcionários felizes ofereciam um serviço genuinamente caloroso, ao invés de performativo. Reviews online brilhavam com elogios não apenas à comida, mas à atmosfera de cuidado autêntico que permeava estabelecimentos transformados. E mais crucialmente, lucros não apenas se mantiveram, mas cresceram, contrariando expectativas de que humanidade e lucratividade eram mutuamente exclusivas. Revelou-se que quando tratava pessoas bem, elas retribuíam com lealdade e produtividade, que nenhuma quantidade de medo ou coerção podia extorquir. Revelou-se que modelo de negócio construído sobre respeito mútuo e dignidade compartilhada não era apenas moralmente superior, mas pragmaticamente superior também. Richard observava tudo com gratidão profunda e melancolia doce, sabendo que Catherine teria amado ver transformação que Marina catalisava, que isto era exatamente o que sua esposa teria feito se tivesse vivido para ver a empresa perder sua alma. Em maneiras estranhas, ele via Catherine em Marina, não fisicamente, mas em espírito, naquela mesma combinação rara de pragmatismo e idealismo, de dureza e ternura, de recusa a aceitar que mundo cruel era inevitável quando mudança compassiva era possível com coragem suficiente. 1 ano após aquele dia chuvoso de transformação, Richard organizou gala celebrando o aniversário de mudanças, reunindo funcionários de todas as propriedades em hotel resort principal em costa californiana.
Não era evento corporativo típico de networking forçado e discursos empolados, mas celebração genuína, com famílias convidadas, crianças correndo entre mesas, atmosfera de reunião familiar em vez de obrigação profissional. Quando Marina subiu ao palco para falar, ovação foi ensurdecedora e prolongada. Funcionários de pé aplaudindo não porque protocolo exigia, mas porque emoção demandava. Porque aquela mulher no palco representava esperança realizada, prova que o sistema podia mudar e mudaria quando pessoas corretas ocupavam posições de poder e usavam aquele poder para elevar ao invés de oprimir. Ela esperou o aplauso diminuir, lágrimas brilhando em olhos, porque mesmo após ano de reconhecimento, ainda não conseguia acreditar completamente em própria história. Ainda via-se como garçonete que teve sorte absurda, em vez de líder que mereceu posição através de caráter demonstrado. Quando falou, voz era quieta, mas projetava-se claramente através de som-sistema, porque milhares realmente escutavam em silêncio profundo. 1 ano atrás, Marina começou, eu era garçonete 3 salários perdidos de sem-teto, vivendo mês a mês, pulando refeições para mãe doente ter remédios, trabalhando turnos duplos até pés sangrarem porque a alternativa era pior. Eu era invisível. Estatística, engrenagem substituível em máquina que não sabia meu nome nem se importava em aprendê-lo. E então, homem em trapos entrou no restaurante onde trabalhava. E eu fiz escolha simples que qualquer pessoa deveria fazer. Tratei-o como ser humano, merece ser tratado. Ela pausou, permitindo o peso daquelas palavras afundar. Não fiz isso esperando recompensa. Fiz porque era certo. Fiz porque se estivesse do outro lado daquela linha, gostaria que alguém me visse também. Mas o que aprendi naquele dia e neste ano seguinte é que bondade nunca é desperdiçada, que o universo mantém contabilidade própria, onde gestos de compaixão retornam multiplicados de maneiras que não podemos prever. Ela olhou para Richard sentado na primeira fileira, sorrindo através de próprias lágrimas. Richard Holbrook veio procurando humanidade em locais que havia construído, mas temia ter perdido alma ao longo do caminho. E quando encontrou, não apenas recompensou, mas multiplicou. Não apenas mudou minha vida, mas usou minha história como catalisadora para a transformação sistêmica que mudou milhares de vidas. Marina varreu olhos pela audiência, fazendo contato visual com Helena e outros que conhecia, com desconhecidos que agora faziam parte de família estendida, unida por valores compartilhados. Mas transformação real não veio de cima através de mandato executivo. Veio de nós, de cada funcionário que escolheu abraçar mudança em vez de resistir, que escolheu vulnerabilidade em vez de cinismo, que escolheu acreditar que podemos construir cultura corporativa onde lucro e pessoas não são opostos, mas parceiros. Ela respirou profundamente, preparando-se para a conclusão. Então hoje, 1 ano após aquele dia que mudou tudo, quero agradecer não Richard por me dar chance. Embora agradeça profundamente, mas agradecer cada um de vocês por acreditarem que mudança era possível e para fazerem acontecer através de milhares de escolhas diárias, de tratar uns aos outros e aqueles que servimos com dignidade que todo ser humano merece simplesmente por existir. Última explosão de aplausos, ovação mais longa e mais alta, e Marina saiu do palco para abraços de dezenas, chorar com Helena novamente, segurar mãos de funcionários que sussurravam gratidão por mudanças que literalmente salvaram suas vidas, tirando-os de desespero e dando-lhes futuro que podiam realmente construir. E naquela noite, quando festas terminaram e todos retornaram para quartos, Marina ficou sozinha em varanda com vista para o oceano, ouvindo ondas quebrarem eternamente na costa, e refletiu sobre jornada impossível de garçonete a líder, de invisível a inspiração, de 3 salários da falência a arquiteto de transformação que tocaria gerações futuras de trabalhadores que nunca saberiam seu nome, mas beneficiariam
beneficiariam de mundo ligeiramente mais humano que ajudou criar. Porque no final da grande narrativa humana, quando todas as contas são fechadas e todas as histórias contadas, descobrimos que não são riquezas acumuladas ou títulos conquistados que ecoam pela eternidade, mas atos de bondade plantados em solo fértil de momentos cruciais, quando escolhemos compaixão sobre conveniência, e que uma única pessoa, movida por amor genuíno, pode reescrever roteiros que sociedade insiste estarem escritos em pedra, provando que mendigos podem ser anjos disfarçados e garçonetes podem ser rainhas esperando por coroação. Que justiça existe não como conceito abstrato, mas como força viva que eventualmente equilibra escalas, quando corações corajosos se recusam a aceitar crueldade como inevitável e decidem plantar jardins de humanidade em desertos de indiferença, porque todos somos mendigos pedindo amor, e todos reis quando escolhemos distribuí-lo gratuitamente sem esperar nada em troca, exceto o conhecimento que fizemos o certo quando fazer errado. Teria sido muito mais fácil